Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Falando então do Corinthians, porque a gente, claro, fala sobre o título paulista, já mirando também na estreia do Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui pro Papo no Tá Na Área o Bruno Cassus, que cobre o dia a dia do Corinthians. Também tem tarefas com seleção brasileira. O homem trabalha demais, né, Cassus? Bem-vindo a Tá Na Área, boa noite pra você. O Corinthians virando a página dessa vez, mas virando a página com felicidade, né? De volta ao posto mais alto do futebol paulista, levantando um título novamente depois de 6 anos. Tudo bem, cara? Bem-vindo. Tudo bem, Bené? Um abraço para você, para os amigos da mesa. É isso, o Corinthians volta a ser campeão depois de 6 anos, acaba com esse incômodo jejum e tem pouco tempo para celebrar, para curtir essa conquista, né? Hoje os jogadores ganharam folga, vararam a madrugada aí numa festa que aconteceu na própria Neoquímica Arena, em um dos camarotes do estádio. Os jogadores passaram a noite lá curtindo, com familiares, com dirigentes do clube também. Hoje tem folga. E amanhã já se reapresentam e viajam para Salvador, onde o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro. E a gente espera uma estreia com muitas reservas, né? Um Corinthians bastante modificado em relação a esse que empatou com o Palmeiras, mas conquistou o título paulista na última quinta-feira. Aproveitar para a gente fazer uma correção, o jogo do Bahia e Corinthians é domingo às 8 da noite, mas Bragantino e Ceará é segunda às 8 da noite, a gente mostrou na arte aqui no domingo também. Esse jogo encerra a rodada na segunda-feira às 8 da noite entre Bragantino e Ceará, mas enfim, 8h30, aí sim, no domingo tem Bahia e Corinthians. Cassus, claro, traz esse Corinthians aí muito animado com o título, voltando a conquistar uma taça, já estreando no Brasileirão com essa confiança. E a gente tá fazendo uma proposta aqui no nosso Tá Na Área hoje, nessa abertura de campeonato. Calma. O Richard já ficou preocupado. Não é, meu coração até acelerou. Calma, amigo, você não vai virar meme, fica tranquilo, tá? A nossa proposta aqui nesse Tá Na Área, que hoje vai até as 8h30 da noite, que a gente vai fazer essa apresentação de alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Não, aí é contigo, mas a nossa proposta é trazer aqui os possíveis times ideais de cada um desses clubes para a estreia no Campeonato Brasileiro, mas pensando na temporada. Mais ou menos. Ufa! Pensando na temporada, com a ajuda, claro, dos nossos amigos, repórteres e setoristas, o Bruno Cassus, um deles, a gente traz o provável time para a temporada, não é para a estreia, é o time ideal do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, Corinthians e Bahia, o time ideal que a gente pinta é o time campeão ontem. O time que começou a partida de ontem, porque, afinal de contas, teve todos os seus jogadores à disposição, inclusive o Garro, que era dúvida para a partida. É isso aí mesmo, hoje é isso aí mesmo. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Andilhéry, Ranieri, Martins e Carrídio, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Esse é o Corinthians ideal para o Campeonato Brasileiro. E ideal para brigar onde? Aí eu começo a deixar a vida de vocês um pouco mais difícil. Mas eu não vou fugir, não. Vamos lá. Eu acho que tem 2 jogadores que eu acho que podem recuperar espaço no time do Corinthians. Um deles é o Breno Bidon no meio-campo. Diante de adversários mais fechados, ele é mais útil, por exemplo, do que o José Martínez. Pode jogar tranquilamente Ranieri, Bidon e Carrijo e Garro. Esse foi o meio-campo de grande parte do segundo turno do ano passado. E o André Ramalho na defesa, né? O André Ramalho perdeu espaço na reta final do Campeonato Paulista, mas eu acho que ele é o melhor zagueiro do elenco do Corinthians. Talvez no lugar do Félix Torres, enfim. E aí seria uma escolha da comissão técnica. Cara, assim, eu acho que o Corinthians ele teve 2 finais um pouco diferentes do que ele teve durante a temporada, no sentido de conseguir tomar cuidados defensivos que ele não estava tomando anteriormente. O Corinthians, para mim, foi um time que, durante o Campeonato Paulista, produziu ofensivamente, com raras exceções ali de jogos. Geralmente era uma equipe que funcionava, conseguia ter as aproximações a partir desse losango, mas com muita liberdade de movimentação aos jogadores, com entendimento do Memphis Depay e do Yuri na frente, do Garro ou do Coronado, que jogou grande parte da fase de classificação do Paulistão ali, como esse meia central. O Carrijo, que para mim é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Então, ofensivamente, para mim é um time que tem poucos problemas. É uma equipe que funciona. Defensivamente, cedeu muitos espaços, com exceção desses 2 jogos do Palmeiras na final. Aí a gente pode tratar da seguinte forma. Foi algo de mobilização, com a comissão técnica junto com os jogadores, de fazer 2 jogos de exceção dentro daquilo que o Corinthians vinha fazendo? Ou é realmente uma evolução enquanto equipe? Uma evolução enquanto sistema defensivo? O campeonato vai começar, a gente vai ver. Talvez não nesse primeiro jogo ainda, porque deve rolar uma ressaquinha dessa final que foi ontem.
Os caras comemoraram, né? Não vão conseguir treinar direito para um jogo que é dificílimo fora de casa contra o Bahia. Mas eu não coloco o Corinthians hoje brigando por título brasileiro, não. Eu acho que o Corinthians pode figurar ali num G6, G8, mas eu não coloco nas primeiras posições, não. Concorda, Rick? Já emendando, perguntando, será que isso é muito por conta da questão das peças de substituição? Porque quando a gente olha para esse time titular, eu vejo um time forte. Eu acho que essa final, inclusive, mostrou que o Corinthians briga ali com os 11 iniciais, pelo menos, bateu de frente e jogou melhor que o Palmeiras. O meio de campo do Corinthians foi muito superior ao meio de campo do Palmeiras. Tudo bem que ontem o Palmeiras não teve, pelo menos no começo do jogo, o meio campo ideal do Abel Ferreira. Mas talvez seja esse o porém, o elenco. O time titular entrega, mas para um campeonato longo e para um calendário cheio que a gente tem, mais uma vez, no futebol brasileiro, o elenco seja o ponto negativo desse Corinthians? Então, a gente tem que fazer algumas ponderações, porque qual é o Corinthians que vem para esse brasileiro? É o Corinthians eliminado na fase da Libertadores? Isso ainda. Ou é esse Exato. Corinthians com 2 jogos inteligentes taticamente contra um Palmeiras? Eu não consigo ainda saber qual é esse Corinthians que vem. Agora, que algumas observações são importantes, essa questão de ter uma possibilidade de mudar a formação tática e que já deu resultado, né, numa questão de ter um Memphis já meio podendo fazer uma outra movimentação e querendo fazer, porque não é só ele ter que fazer, é ele querer, como foi no primeiro jogo com 3 atacantes sem o Garro, essa questão do losango, essa questão de 2 linhas de 4... Algumas coisas são positivas para esse novo momento do Corinthians, mas eu ainda não consigo entender qual o Corinthians que vem para esse campeonato brasileiro. Porque para as Copas, né, aí é uma outra coisa, é mata-mata, é mais curto. O brasileiro a gente sabe que é diferente, né? Tem questão de calendário, tem questão de elenco, tem questão de peças. E realmente o elenco do Corinthians não é tão recheado para dar tantas possibilidades para o Ramon. Agora, que tem algumas coisas que estão sendo legais, eu achei muito, muito legal esses 2 jogos. Inteligente demais, taticamente, o time do Corinthians. Não tomou sufoco, é claro, tá contra uma equipe que tem possibilidades e é uma grande equipe que é o Palmeiras. Mas não sofreu tanto como sofreu anteriormente, como sofreria anteriormente. Então, algumas coisas têm acontecido bacana, legais para essa evolução. Mas eu não consigo cravar ainda qual é o Corinthians que vem para esse Brasileirão. Inclusive, né, Cassucci, é um título, claro, que a gente falava, né, dá essa confiança. Para alguns jogadores, principalmente, é mais uma afirmação, já vem sendo um jogador importantíssimo para o Corinthians, mas ontem, de novo, o Hugo sendo decisivo, né, garantindo ao Corinthians mais uma vitória importante. Ano passado, a questão do rebaixamento. E nesse ano, sim, um título, né, o título do Campeonato Paulista. Claro que para esses jogadores também o campeonato começa com essa confiança, mas qual o tamanho do Campeonato Brasileiro agora para o Corinthians, diante principalmente da eliminação na Libertadores, né? Não conseguiu chegar na fase de grupo, era algo que, imagino, estava na previsão do Corinthians para a temporada, então virou Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Vindo de um título competitivo, competindo na final contra o maior adversário, contra um dos postulantes ao título brasileiro, como é que o Corinthians passou a enxergar essa competição, né, amigo? Sem dúvida que o título paulista dá confiança, tira o peso de um time que vinha há 6 anos quase já sem uma conquista, né? Isso agrega, traz confiança para o Corinthians. A diretoria, quando foi fazer o orçamento para esse ano, fez uma projeção conservadora, né? Do Corinthians no G6, brigando por uma vaga na Libertadores, mas é lógico que todo mundo fala, essa é uma projeção financeira. Esportivamente, a gente acredita que pode e quer brigar pelo título. Como você pontuou também, o Corinthians está na Copa Sul-Americana, está na Copa do Brasil, mas depois de anos na parte mais de baixo da tabela, o Corinthians agora olha para o brasileiro com ambições maiores e entende também que para brigar nessa parte de cima da tabela, a janela do meio do ano vai ser fundamental. E não apenas no sentido de agregar reforços, e o Corinthians entende que precisa, principalmente no setor ofensivo, né? As opções para o ataque são escassas. Ontem, por exemplo, numa final, o Corinthians tinha o Romero e o Thales Magno. O Héctor Hernandes, que seria uma opção para o lugar do Yuri Alberto, nem sequer vem sendo relacionado para os jogos. Então, o Corinthians entende que é importante qualificar o elenco, mas mais do que isso, é importante manter as peças que o Corinthians tem hoje. E
a gente já falou inúmeras vezes aqui no programa das dificuldades financeiras que o Corinthians tem. Então, vender jogadores também é uma necessidade. Então, muito do que o Corinthians vai almejar nessa temporada, no restante dessa temporada, passa um pouco pela janela de transferências. Então, se vai conseguir manter todo esse elenco, se, por exemplo, o Yuri Alberto, que é um jogador que vem sendo cobiçado, vai permanecer até o fim do ano. Ontem, na festa do título, ali na emoção, ele falou que sim, que quer ficar, que quer brigar por outros títulos no Corinthians, mas a gente sabe que a realidade financeira do Corinthians e até os anseios do jogador, né, de ir para uma Europa, de ter oportunidade em outros mercados, tudo isso pesa. Então eu vejo essa janela do meio do ano também que vai ser decisiva para a gente ver pelo que o Corinthians pode brigar, pode almejar no restante dessa temporada. Cassius, a gente fala muito sobre a ambição do Corinthians, esse brasileiro, e fazendo essa conexão com a final de ontem, né, mostra também o quão importante esse jogo. Claro que qualquer final é importante, não tô negando isso, mas como o Corinthians voltou todas as atenções para o jogo de ontem, até falando nessa parte física, né? Porque quando a gente imagina um time do Corinthians muito mudado para a estreia do Campeonato Brasileiro e num jogo complicado contra o Bahia fora de casa, é muito por conta disso. O Carrilho jogou 90 minutos na terça e foi titular ontem. O Garro, né, tinha toda essa questão de ser dúvida, de um possível desfalque. Ele comunicou, inclusive, à comissão técnica o desejo dele de estar em campo ontem, de ser importante para essa conquista do Corinthians. Então, também, esse começo acaba tendo efeito, a utilização desses jogadores no Campeonato Paulista, né? Não, sem dúvida. O Corinthians já vinha um pouco mais desgastado, por mais que fizesse um rodízio, né? O Ramon, em vários momentos da primeira fase do Campeonato Paulista, mesclou reservas e titulares. O Corinthians tem um desgaste maior porque disputou a pré-Libertadores, teve 4 jogos de mata-mata numa intensidade maior. Aí também teve a questão dos jogadores convocados para suas seleções. Você mencionou José Martínez e André Carrilho entraram em campo na terça-feira, jogaram, o Carrilho jogou os 90 minutos, o Martínez praticamente o jogo todo, saiu no final do segundo tempo. Então são jogadores que vêm desgastados. E o Garro é uma grande incógnita, né, daqui para frente, porque o Emiliano Martínez, o auxiliar do Ramon, até falou na entrevista coletiva ontem depois da final. É difícil diagnosticar a solução do problema do Garro, porque não é um caso cirúrgico e, ao mesmo tempo que ele não demanda de um procedimento, de uma operação, ele não consegue se recuperar plenamente só repousando. O Corinthians teve esses 11 dias entre uma final e outra. A gente lembra que o Garro não jogou o duelo de ida contra o Palmeiras e ainda assim ele seguiu com dores, né? Mesmo fazendo tratamento em 2 períodos, fazendo fisioterapia, repouso. Ele na véspera da final foi para o treino tático e nos primeiros minutos já acusou dores, já teve que deixar o treino. Então essa é uma outra incógnita do Corinthians, como que o Garro vai estar para o restante da temporada. Se o Corinthians vai conseguir recuperá-lo e colocá-lo em condições de jogo para essa maratona que vem pela frente. A gente já começa o Campeonato Brasileiro falando de calendário, de desgaste, né, de times que começam com essa questão, né, faz parte da nossa discussão sempre, mas acho que o Cassius toca num ponto importante, que é essa questão física do Garro, e aí, Charles, como ex-jogador, você entende isso bem, né, que não pode fazer uma cirurgia, né, e resolver, só ficar parado, como o Cassius trouxe, não adianta. E é um jogador importantíssimo para a maneira de jogar do Corinthians e foi um dos destaques da recuperação do ano passado, né? E é preocupante, porque, na minha opinião, esse time gira ao entorno dele. É claro que a gente vai falar do Memphis, vai falar do Yuri, mas toda a criação do Corinthians hoje ela passa por Garro e Carrillo. O time só consegue ser superior na maioria dos jogos quando esses 2 jogadores estão bem. E o Garro meia boca não vai entregar aquilo que ele pode entregar. E, além disso, qual é o benefício pro atleta? Porque a gente está pensando só pro Corinthians, mas e pro atleta? Verdade. Porque numa hora ou outra, é claro que o atleta ele vai querer sempre estar dentro de campo, mas uma hora ou outra, por causa dessa questão de não saber o que é realmente essa dor, da onde vem, como curá-la, daqui a pouco ele vai infiltrar, daqui a pouco ele vai fazer um procedimento diferente, vai passar a dor, mas lá na frente o preço chega, a conta chega. Então, assim, é saber equilibrar. Claro que, esportivamente, o Corinthians é um Corinthians com Garro e um Corinthians sem o Garro. A importância dele para esse time ela é grande. Mas fundamental essa questão da saúde do atleta, que a gente tem que se preocupar também, né?